Elfos, duendes, cavaleiros, mágicos e monstros dominaram o mundo nas últimas 2 décadas, sempre falando em inglês. Mas alguns escritores estão mostrando que o Brasil também sabe fazer fantasia, e não só de carnaval. O que define o gênero fantasia? Eu acho que é uma pergunta muito subjetiva. Eu vou responder o que eu acho. Eu acho que é através levar a gente para fora do nosso mundo real, mas a fantasia ela só triunfa, na verdade, quando ela encontra metáforas que se comunicam com o nosso mundo real. Então, por exemplo, a gente pode falar de um famosíssimo Tolkien, né? Todos aqueles personagens, né, na verdade, eles existem dentro de nós. Então, por exemplo, em algum momento você pode ser um cara mais gentil como um elfo, um cara mais bruto como um orc, para quem viu o filme, ou em alguns momentos você pode ser um cara heróico, um momento da sua vida você é um herói, outros momentos você pode ser um vilão. Então a fantasia ela só existe nesse sentido. Usando uma outra metáfora, talvez não de fantasia, mas da ficção científica, eu gosto muito de usar quando eu falo do Asimov, né? Quando eu falo que os robôs do Asimov, na verdade, não são robôs. Os robôs do Asimov somos nós. Então, os robôs do Asimov se rebelando contra a sua programação, somos nós mesmos, né? Essa vontade que nós temos de falar, não, nós vamos seguir a nossa vida, não a programação que nos foi imposta, mas o que a gente quer fazer, o que é o meu sentido da vida, o que eu gosto de fazer. Então acho que isso. Então a fantasia, ela é isso, minha opinião, lógico, né? Ela te coloca num mundo diferente, fantástico, mas ao mesmo tempo ela tem que ter essa conexão com a realidade que pode ser vista por qualquer pessoa, né? Se você colocar muito na realidade, botar num lugar específico, e aí você realmente vai contextualizar. Aquilo não é para mim, né? Aquela religião não é para mim. Então não, se você coloca, por exemplo, fala como Jorge Lucas falou sobre a força pode se encaixar em qualquer religião, por exemplo. Então aí você faz essa conexão muito mais forte, né? Então a fantasia geralmente é mais real até do que a realidade. Por que a fantasia faz tanto sucesso? Por causa disso que eu disse, ela faz essa conexão com a realidade, as pessoas se espelham na fantasia e elas se veem no lugar daquele herói. Então acho que é por isso que você pode até encontrar um escapismo, né, para a sua realidade cotidiana na fantasia e se relacionar com aquilo. Eu acho que esse é o grande lance, não sei se é o sucesso assim, mas é o grande lance da fantasia. Será que ela também ajuda a prolongar a infância? Ela é de certa forma um conto de fadas para quem é um pouco maior? Eu acho que não, na verdade. Eu acho que isso é uma visão assim que a gente tem um pouco, porque a gente liga muito a fantasia aos contos de fada. Na verdade, você pode também ligar a fantasia aos grandes mitos da história, que eram coisas seríssimas, coisas que tão sérias que, na verdade, ajudaram a formar sociedades. Então, quando a gente fala dos grandes mitos, né, você fala de Gilgamesh na Babilônia, você fala de Hércules na Grécia, isso eram mitos sociais e que estão muito mais ligados à fantasia. Então a gente às vezes tem essa ideia, todos nós temos essa ideia, como se que a fantasia talvez seja uma coisa mais infantil, mais para adolescentes, e na verdade é como se aos adultos não fosse permitido sonhar. Eu acho que existe isso mesmo, e eu acho que é mais por aí, sabe? Eu não sei se é talvez tanto pela coisa da criança, mas talvez como um motivo de você, quando você sai da sua infância, você tem que seguir padrões muito rígidos no seu trabalho. E a fantasia te leva a, não a ser mais infantil, mas a te permitir sonhar. Que eu acho que todo mundo deve continuar sonhando sempre. Adulto, velho, qualquer um deve ter, assim, e a fantasia eu acho que te permite um pouco isso, né? O Brasil tem uma história curta, né? São 500 anos e tal. Então a gente não tem uma mitologia muito grande. Isso atrapalha ou não? Não acho que atrapalhe, não. Porque, na verdade, eu acho que o Brasil tem uma coisa que é muito legal, que no caso, falando especialmente do Brasil, que é trazer todas essas mitologias, né, de fora, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil,
os meus livros mesmo, que falam sobre anjos, por exemplo, tem gente que até, às vezes as pessoas falam, mas o anjo não é uma coisa brasileira, tal, não sei o quê, e na verdade eu discordo, eu acho que acho que o Brasil, o maior país católico, tem um monte de católico aí, também tem outras religiões, né, você tem desde os indígenas, tem as religiões afro-brasileiras, então eu acho mó barato isso, eu acho super legal ter essa mistura e você poder, né, como romancista, né, não só da religião, estou dizendo da cultura em geral. Eu acho que isso não é problema, muito pelo contrário, isso aí é uma coisa que tem que se orgulhar. Isso eu falo porque eu já morei fora e te digo que se tem uma coisa assim que eu posso me orgulhar mesmo do Brasil, é essa coisa, essa facilidade que o brasileiro tem de se relacionar com outras culturas. Por exemplo, você vai aqui no Rio, no Saara, e você vê lá o judeu e o árabe convivendo sem problema nenhum. Isso é uma coisa que tem no Brasil que não tem nos outros países. Eu já morei fora, que ficam em guetos. Cada grupo no seu gueto. Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana do Brasil e se reflete também na literatura. Muito autor de fantasia acaba preso, de propósito ou não, no universo que cria. Né? Por exemplo, J.K. Rowling, o Tolkien. Criar um universo que é aceito pelo público é ao mesmo tempo um desejo e uma armadilha? Olha, pode ser uma armadilha se o autor não souber lidar com isso, não tiver personalidade para lidar com isso. Eu tenho vontade de escrever sobre outros gêneros no futuro, mas essa história tem que ser verdadeira para mim, né? Então não acho que seja legal você se desvencilhar, não. Tá? Mas se eu quiser continuar escrevendo sobre aquele universo, eu acho que eu devo escrever sobre aquele universo, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter uma personalidade. Lembrando que a gente não tem que estar sempre pensando no sucesso, a gente tem que fazer o que realmente... O sucesso ele vem como consequência de um trabalho bem feito. Isso é que eu penso um pouco, entendeu? Então, eu acho um pouco isso. Qual é o maior prazer de escrever um livro de fantasia? Você poder brincar com a realidade. É a minha opinião. Para mim, é você poder recriar a realidade, recriar as regras da realidade e os conceitos da realidade, né? Porque você, né, não está preso só a um conceito científico, né? Você pode pegar isso e mudar e alterar. Isso que é legal, mas aí é uma armadilha também, como você falou. Outra coisa mais que você citou essa palavra. Você vai conseguir manter essas regras coesas durante todo o livro, durante toda a trilogia, quadrilogia, seja lá, né? Você tem que saber quais são as regras que você criou para mantê-las também, né? Essa é a grande armadilha. Mas o que eu acho mais legal é você trabalhar com os conceitos, né? Conceitos que você cria dentro desse universo aí, né? No meu caso, né? Mas ou até pessoas que criam mundos de fantasia medieval, por exemplo, pode criar um continente, uma coisa assim e tal, e essas regras, no caso, metafísicas também, né? Como é que funciona magia, misticismo, como é que funciona essas religiões e tal, para mim isso é mais legal. Todo escritor é um pouco Deus, porque você escolhe, né, o que o cara pensa, você faz ele se apaixonar ou não, você faz ele se matar. Mas o cara de fantasia, ele faz um negócio a mais, né? Mas olha que não, sabe por quê? Olha como você falou. Porque tem coisas, isso é bem bacana que você falou, porque você falou, é uma questão de fantasia, qualquer escritor acho que brinca de Deus e tal, mas aí tem o livre-arbítrio, né, dos seres humanos, não é o que se fala, e os personagens também têm livre-arbítrio às vezes, não sei em relação aos escritores. Muitas vezes eu estou escrevendo com um personagem e falo, ele vai fazer isso. Na verdade eu sei mais ou menos o caminho que ele vai tomar, mas como ele vai tomar, às vezes o personagem, especialmente em diálogo, é como se o personagem falasse assim, não fala assim não, eu falo da seguinte forma. Às vezes ele toma decisão, né? É uma coisa meio esquizofrênica também, né? É um Deus meio maluco, né? Tem figuras clichês na literatura de fantasia? O velho mago, o herói corajoso, o jovem que não conhece o poder que tem, o objeto mágico perdido, tem isso? Eu não acho que isso seja um clichê, são arquétipos, né? Eu acho que o clichê é quando você usa o arquétipo de forma insossa, né? Então os arquétipos eles estão lá justamente e são poderosos e sempre serão porque
ele, como eu falei no começo, ele vai se relacionar com a sua vida. Então, usando esse exemplo mesmo que você falou, né? O mago sábio, que você falou, né? Foi uma coisa assim. Em algum momento da sua vida, você vai aconselhar alguém, você aconselhou alguém, e aí você está incorporando aquele arquétipo. E algumas vezes você vai ser o herói poderoso, que você vai ser incorruptível, né? O cavaleiro incorruptível, né? Então você vai incorporar, e todos eles estão dentro da gente, são arquétipos. Agora, o clichê existe quando o cara pega isso e transforma, e aí faz de uma maneira insossa, faz de uma maneira, aí vira aquela coisa clichê que você falou. Então, eu acho que é por aí, né? Qual é o futuro da literatura de fantasia? Ela tende a crescer, a diminuir, é uma moda, vai passar? Não sei, boa pergunta. Eu espero que cresça, na verdade eu espero que cresça todos os tipos de literatura com bastante sinceridade. Eu quero que as pessoas leiam sempre mais, porque a leitura ela tem uma propriedade que respondendo a sua pergunta objetivamente, eu não sei te dar essa resposta. Então eu vou enrolar um pouco aqui e dizer que a leitura, né, todas as formas, né, o cinema é visual pra caramba, tal, mas quando você lê, você está lendo aquilo, está imaginando aquilo na sua cabeça. Então você está pensando. Não que você não pense no cinema, não é isso. Mas a literatura... Sim. É sim, você pensa menos. Você tem que fazer um esforço de memória para você... Até hoje em dia, quando você vê alguma coisa, no livro, você vai até na internet procurar referência. Tem que... né? Então a literatura ela tem essa propriedade. Então, quando você pensa, você se torna um cidadão, uma pessoa, um ser humano. O que é um ser humano sem pensar, né? Então, a literatura, a leitura, te ajuda a pensar, a te desenvolver o pensamento, a teu raciocínio. Então, acho que ela é muito importante, cara, muito importante. É por isso que, né, a gente tem aí na nossa história, situações em que governos autoritários destruíram livros. Por que os livros são tão perigosos? Porque fazem a gente pensar. Isso é um pouco clichê que eu estou falando. Mas eu espero que cresça, cara. Eu espero que cresça bastante, sim, sempre. Isaac Asimov nasceu na antiga União Soviética em 1920. Ele migrou para os Estados Unidos com a família quando tinha apenas 3 anos de idade. Em Nova York, seus pais abriram uma loja de doces onde eram vendidos livrinhos de ficção científica. Isso decidiu o futuro de Asimov. Ele pretendia escrever 500 livros e por pouco não atingiu essa marca. Escreveu 463 histórias. Asimov não acreditava em qualquer tipo de misticismo, fossem bruxas, demônios ou deuses. Ele acreditava que a solução dos problemas do mundo estava na razão. Em sua homenagem, um asteroide foi batizado com o nome 5020 Asimov. Curiosamente, o escritor que falou de viagens espaciais e até virou o nome de asteroide tinha medo de voar de avião. Ele deve ter suas razões. Para falar de fantasia, eu escolhi um livro, que é um clássico, que se chama História Sem Fim, do escritor Michael Ende, que trata, além da fantasia como elemento da narrativa, ele é o conteúdo em si. É a história de um menino que se chama Bastian, que encontra um livro mágico e, ao ler esse livro, além de ser leitor, ele passa a ser uma parte do livro, ele é um personagem. E ele é responsável por ajudar a salvar a fantasia, que é um lugar, um reino, do desaparecimento. A forma como Michael Ende escreve esse livro e publica o livro é muito especial, porque ele é produzido em 2 cores, né? Então, diferente do que a gente está acostumado, ele é verde e vermelho. No início, o verde e o vermelho são bastante separados, porque o verde se refere à fantasia, ao mundo da fantasia, e o vermelho ao mundo real que vive Bastian. E ao longo da história, quando se mescla esses 2 universos,
as cores também se mesclam e aí o verde e o vermelho convivem nas páginas. E além de ser um livro belíssimo, de um conto encantador, ele traz em muitas passagens referências sobre o livro e a leitura, né? E tem uma parte que é muito bonita em que o Basham fala sobre esse mistério do livro. E aí, quando ele encontra esse livro mágico, ele diz assim: gostaria de saber o que se passa dentro de um livro quando ele está fechado. É claro que lá dentro só há letras impressas em papel. Mas apesar disso, deve acontecer alguma coisa. Quando o abro, existe ali uma história completa. Lá dentro há pessoas que ainda não conheço e toda espécie de aventuras, feitos e combates. E muitas vezes há tempestades no mar ou alguém vai a países e cidades exóticos. Tudo isso, de algum modo, está dentro do livro. É preciso lê-lo para o saber, é claro. Mas antes disso, já está lá dentro. Gostaria de saber como. É isso, precisa entrar no livro para saber como é a História Sem Fim. Não, não escrevo numa caverna como essa, não. É até um lugar bastante inspirador. Mas eu escrevo no meu escritório, em casa. Eu tenho um cômodo só para isso. E não só um cômodo, mas como 1 hora do dia só para isso. Se diz assim, se eu planejo minhas coisas, tá bom, eu planejo. Eu acho que é necessário para o escritor. Na verdade, não é necessário para o escritor, não. Eu acho que, pelo menos para mim, é importante que se tenha um planejamento do que vai acontecer, do que a história, dos rumos da história, antes de começar a escrever, porque isso te ajuda a não ter os brancos criativos, os seus bloqueios criativos. Senão, se você não souber para onde a história vai rumar, você pode chegar no meio da história e falar, pô, e agora vai acontecer o quê? E até você pensar no que vai acontecer, já se passaram 2, 3 semanas e você perdeu o fio da meada de tudo que você escreveu. Então, no meu caso, eu preciso ter um roteiro de tudo que vai acontecer na história detalhado. Eu acho que é porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que todo mundo deveria, isso seria o ideal, assim, se todo mundo conseguisse trabalhar com coisas que gosta. Então eu sempre gostei de escrever e que bom que os escritores podem fazer isso, levar suas histórias não só para ele, mas compartilhar essas histórias com os leitores. Então eu escrevo por isso, porque é o que eu gosto de fazer e esse é o motivo de eu escrever. Oi gente, eu sou a Vebs Valadares do canal Vebs Valadares e o gênero fantástico não teria tanta força como tem hoje em dia se não fosse por essa pequena história que o professor J.R.R. Tolkien contava para os seus filhos. E ela começa assim: numa toca no chão vivia um hobbit. Tolkien é o autor a quem muitos dos escritores de fantasia chamam de mestre, e por mais que os épicos de fantasia não estejam exatamente inspirados no Hobbit, esse livro é a introdução ao universo da Terra-média, a vários dos personagens, artefatos e temas que viriam a aparecer posteriormente na trilogia O Senhor dos Anéis e em outros livros sobre a Terra-média. Enquanto corrigia as provas dos seus alunos de Oxford, Tolkien viajou e começou a pensar na história de Bilbo Bolseiro, um hobbit. Parece uma pessoa mais pequenininha, que vivia em uma casinha de hobbit, em uma vila de hobbit, até o dia em que o mago Gandalf apareceu e o convidou para uma aventura, junto com mais 13 anões. A meta? Tirar o ouro do grande dragão Smaug, que está escondido dentro da Montanha Solitária. Não é escondido exatamente porque todo mundo sabe que tá lá, só que ninguém tem coragem de pegar, né? Pra isso, os anões precisavam de uma pessoa pequenininha e Bilbo parecia ser a pessoa perfeita. Depois de muita conversa, Bilbo é convencido e faz o que pouquíssimos hobbits já haviam feito e sai nessa jornada inesperada. E a jornada é aquela coisa, conhecer lugares novos, vários obstáculos pelo caminho, coisa que ficou muito popularizada depois com os jogos de RPG e até mesmo em desenhos como Caverna do Dragão.
que todos nós esperamos o final até hoje. O Hobbit tem o intuito de ser um livro infantil, nem os personagens, nem a história são tão complexos assim, principalmente se comparado aos outros livros do Tolkien, mas é bom ficar atento porque até mesmo pela diferença de época, a linguagem pode ser um tanto rebuscada para crianças muito novas. E todo esse mundo da Terra-média, apesar de ainda estar em um estágio bem inicial, já mostra marcas de complexidade e muita inspiração nas sagas nórdicas, ó, para quem gosta. O Hobbit foi um sucesso absurdo e o editor queria mais histórias com esses bichinhos pequenininhos de pés peludos, mas Tolkien se empolgou e criou sua obra-prima, que é O Senhor dos Anéis. A velha pergunta, quero começar a ler Tolkien, por onde começar? Comece por O Hobbit. A escrita é mais fácil, a história é mais direta, além de ser uma super história de fantasia. Tem todos esses elementos fantásticos e essa criação de universo que a gente ama nesse gênero. E essa foi a dica de hoje. Tchau, tchau! O ser humano está sempre à procura de algo fantástico. O que é a literatura fantástica, né? Literatura fantástica é um gênero de literatura que narra acontecimentos que não são descritos pela realidade. Eu queria ir lá em cima, deitar junto à parede e ficar só. De vez em quando vi um fantasma da menina, mas nenhum desses vampiros conseguia realmente ver espíritos. A gente estava querendo atrair os jovens, então foi onde organizamos essa temática de literatura fantástica. Este acervo de literatura fantástica foi criado em 2008, quando a biblioteca passou de infanto-juvenil, que era o nome dela, para Biblioteca Temática e Literatura Fantástica. E foi bem aceita. Foi bem aceito, cresceu bastante o número de usuários. Às vezes a biblioteca, ela só por ser a biblioteca, ela já chama muita atenção, mas quando ela tem toda essa estrutura, ela é bem mais atraente. Quando eu entrei pela primeira vez, foi uma coisa meio estranha, porque o Gandalf parado na porta, que biblioteca tem isso? O nosso acervo geral é de 44 mil exemplares e de literatura fantástica é de quase 5 mil. Eu sempre acabo saindo com livros assim, desde coisas básicas como um Harry da vida e coisas que envolvam dragões e magia e mundos paralelos. Eu gosto bastante da literatura fantástica que tem uma ligação com a mitologia. Eu tô o tempo todo lendo alguma coisa. É meio difícil me ver sem um livro. Foge um pouco do que a gente vive, né? E trabalha bastante a imaginação da pessoa, eu acho. A parte arquitetônica, né, ela foi incorporados esses elementos que são estantes enviesadas, nas paredes existem um olho daquele que tudo vê, né, de 1984. Nós temos uma desenho no teto que dá uma sensação de profundidade, como se você fosse pular para um outro espaço. O público gosta, né, desse tipo de literatura. E esse tipo de livro, ele traz aquela coisa possível. A gente não vai mudar de repente, assim, vai ter dragões no céu, mas talvez tenha uma coisa que a gente nem imagine. E sou fã incondicional de tudo que se remete à ficção científica, porque para mim isso existe. Aldous Huxley nasceu em 1894 na Inglaterra. Sua obra mais conhecida é Admirável Mundo Novo, uma sombria ficção científica em que as pessoas são condicionadas genética e psicologicamente a fim de se conformarem com as regras sociais dominantes. Outro livro importante de Huxley foi As Portas da Percepção, onde ele relata sua experiência de ampliação da consciência através do uso da mescalina, um potente alucinógeno. Nesta época, Huxley tornou-se uma espécie de guru para a comunidade hippie e passou a se interessar por filosofias orientais. Nos últimos dias de vida, impossibilitado de falar, ele escreveu um pedido à sua mulher: LSD 100 mg intramuscular. Ela atendeu seu desejo. Huxley morreu no fim daquela tarde, aos 69 anos.
Então eu queria recomendar, né, como autor nesse sentido da fantasia, escapar um pouco do clássico Tolkien, que é muito bom, recomendar os livros, procurem, na verdade são vários, né, de um autor chamado Robert E. Howard, que talvez vocês não conheçam o nome, mas vocês conhecem o principal personagem que ele criou, que foi o Conan o Bárbaro. Ele escrevia muito em revistas pulp na década de 20, na década de 30, então era considerada uma literatura mais pop, né, em oposição a Hemingway e essa galera toda, que também é maravilhosa, mas é legal ver o outro lado também. O cara é americano, do Texas, e vale muito a pena conhecer as histórias e as aventuras do Conan em prosa, não só em quadrinhos.